Entendendo as profecias apocalípticas. Você consegue compreender as profecias e os textos apocalípticos? Um grande desafio para os cristãos dos últimos tempos é estudar a palavra de Deus e entender a revelação do Senhor para a igreja dos últimos dias. Como podemos então entender os textos proféticos, os textos apocalípticos, e que chaves podemos usar para essa interpretação? Quando Jesus proferiu seu sermão profético, os discípulos lhe perguntaram em Marcos 13, versículo 4: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. E baseado nessas palavras de Jesus, nós podemos encontrar algumas chaves para a interpretação dos textos proféticos e apocalípticos. Várias metodologias podem ser usadas para a interpretação dos textos apocalípticos. Porém, vamos citar 4. O método preterista, o método contínuo, o método futurista e o método simbólico. E para isso vamos usar como base o sermão profético de Jesus em Marcos 13, onde encontramos indícios de que podemos usar essas chaves de interpretação. A primeira forma de interpretar os textos apocalípticos é o método preterista. Em Marcos 13, versículo 30, Jesus disse assim: Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Jesus deixa bem claro que várias profecias e textos apocalípticos se direcionam àquele momento histórico, aos primeiros destinatários dessa mensagem. E quando ele diz que naquela geração se cumpririam as suas palavras, ele poderia estar se referindo, por exemplo, à destruição de Jerusalém, que ele deixa bem claro no versículo 1 e 2 de Marcos 13, quando ele fala que não ficará pedra sobre pedra. Então, pelo método preterista, nós podemos olhar para o passado e ver o cumprimento da mensagem exatamente na geração em que ela foi escrita. A segunda forma de interpretar os textos apocalípticos é o método contínuo. Em Marcos 13, versículo 31, nos diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O método contínuo nos ensina a olhar para a história e entender o cumprimento das profecias. Assim como Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, muitos fatos que aconteceram na história da humanidade foram cumprimento de profecias da palavra de Deus. Por exemplo, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas, que Jesus disse em Marcos 13, versículos 5 a 8, tem acontecido em cada geração. E isso nos ajuda a entender, através do método contínuo, que as profecias elas vão se cumprindo até se realizarem plenamente. O método futurista é outra forma de entender os textos apocalípticos. Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 32: Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O método futurista nos ajuda a olhar para as profecias com o sentido apocalíptico de que se cumprirão plenamente quando Jesus voltar, como ele narrou com detalhes em Marcos capítulo 13, versículos 14 a 27. Existem fatos que acontecerão definitivamente no retorno do Senhor Jesus, no fim de toda a história. Então o método futurista nos ajuda a olhar para o futuro e imaginar, entender o que se cumprirá, o que está por vir. E outra forma de interpretar as profecias é através do método simbólico. Em Marcos 13, versículo 33, nos diz assim: Estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Os textos apocalípticos são cheios de símbolos, mas o método simbólico nos ajuda a entender o significado desses símbolos através de outras passagens bíblicas que nos dão indícios do seu sentido. O método simbólico aplica o sentido das profecias apocalípticas de forma moral, idealista, com sentido prático para as nossas vidas. Através dessas 4 chaves de interpretação, nós podemos olhar para os textos apocalípticos e entender o significado da sua mensagem. Através do método preterista, olhamos para o passado e vemos a formação daquele texto, o significado para aquela geração e se ele já se cumpriu. Também através do método contínuo, nós olhamos através da história
quantas vezes aquela profecia pode ter dado sinais de cumprimento. Através do método futurista, nós olhamos para a frente e vemos que muitas coisas só acontecerão realmente quando Jesus voltar, e através do método simbólico, nós trazemos lições práticas para as nossas vidas e entendemos o sentido moral da mensagem. Em Apocalipse 1, versículo 19, o Senhor Jesus disse para o apóstolo João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Isso nos ensina que o texto apocalíptico ele deve ser lido olhando para o passado, o presente e o futuro, além do sentido moral da sua mensagem, o seu significado simbólico. E em Marcos 13, versículo 14, o Senhor Jesus abre um parêntese e diz: quem lê, entenda. Ou seja, quem não lê, não entende. Nós precisamos aprender e entender o significado das profecias apocalípticas. Para isso, é preciso examinar as Escrituras. E o Senhor Jesus termina o seu sermão profético dizendo, em Marcos 13, versículo 37, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Precisamos estar atentos. Ler a mensagem da palavra de Deus, os textos proféticos, apocalípticos, mas vigiar, porque não sabemos quando acontecerá. Busque o entendimento das profecias apocalípticas, da mensagem de Deus para os últimos dias, e que o Espírito Santo te dê sabedoria para entender o significado desta revelação. Que Deus nos abençoe.